E se eu te dissesse que existem certos segredos que os escolhidos de Deus jamais deveriam revelar? Sim, até você carrega coisas que nunca compartilhou, seja por prudência ou sabedoria. Mas saiba que isso vai além do que você imagina. Existe um poder imenso no silêncio, uma força que supera o entendimento da maioria. O silêncio pode ser sua arma mais forte, sua defesa mais poderosa. Na verdade, ele pode ser a declaração mais impactante que você já fez. No mundo de hoje, onde as pessoas são rápidas para falar, rápidas para compartilhar e rápidas para expor cada detalhe de suas vidas, os escolhidos precisam ser diferentes. Se você é um dos escolhidos de Deus, eu te encorajo, nunca revele certas coisas a ninguém. Esses segredos guardam seu destino, suas bênçãos e o avanço que Deus tem para a sua vida. Receba a sabedoria deste sermão como um sinal de sua fé e compromisso. Sem mais demora, vamos começar com o primeiro ponto: seus planos e sonhos futuros. Proteja-os com sua vida. O primeiro segredo que você deve guardar são seus planos futuros e seus sonhos. Ouça atentamente: o inimigo não tem acesso direto ao seu futuro. Ele não possui uma bola de cristal que lhe mostre o que Deus tem reservado para você. O inimigo age por meio do que ouve. Ele coleta informações a partir do que você revela de forma descuidada em conversas casuais. Quanto mais detalhes ele consegue reunir, mais munição ele terá para tentar sabotar o que Deus planejou para sua vida. Provérbios 29:11 nos ensina: o tolo dá vazão a todos os seus sentimentos, mas o sábio os controla. Deixe que essa verdade penetre em seu coração. O sábio sabe a importância de permanecer em silêncio e entende o valor de proteger o que Deus revelou até que chegue o momento certo. Não tenha pressa em anunciar algo que ainda está em fase inicial. Não compartilhe seus sonhos prematuramente, especialmente enquanto eles ainda são frágeis e vulneráveis a ataques. Considere o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Ela recebeu uma promessa milagrosa, um destino que mudaria o mundo para sempre. Mas Maria não saiu espalhando essa promessa a todos. Ela guardou essa revelação em silêncio, protegendo-a até o momento certo. Maria compreendeu algo que todo escolhido deve entender: sonhos são como bebês. Eles precisam ser nutridos, protegidos e mantidos longe de influências negativas até que estejam fortes o suficiente para sobreviver sozinhos. Quando você está nos estágios iniciais do nascimento de um sonho, a última coisa que precisa é de interferência externa, incompreensões ou ceticismo precoce. Compartilhar seus sonhos com as pessoas erradas pode trazer adversidades desnecessárias. Por isso, mantenha sua visão privada e entregue-a a Deus em oração. Algumas coisas devem permanecer entre você e o Senhor. É claro que Deus pode te orientar a compartilhar certos aspectos com algumas pessoas de confiança, indivíduos que orarão por você e te apoiarão. No entanto, resista à tentação de divulgar seus planos ao mundo antes que eles estejam firmemente estabelecidos. Ao manter silêncio sobre o que Deus está fazendo em sua vida, você permite que seus sonhos cresçam e floresçam em um ambiente seguro. Isso bloqueia as tentativas do inimigo de interferir no plano de Deus. Lembre-se de que nem todas as visões foram feitas para serem compartilhadas imediatamente. Algumas precisam amadurecer em segredo. Esse silêncio estratégico protege o seu propósito e aumenta as chances de sua realização bem-sucedida. Outro ponto importante é em relação aos assuntos familiares. O silêncio também é essencial nessa área. Sua família é seu círculo íntimo, e nem toda discussão, dificuldade financeira ou problema de saúde deve ser exposto. Não exponha as vulnerabilidades do seu lar para pessoas que não têm nada a ver com isso. No mundo atual, onde o excesso de compartilhamento se tornou comum, resista ao impulso de expor aquilo que deve ser mantido seguro dentro da sua casa. Evite expor os problemas da sua família nas redes sociais ou em conversas casuais. Seja uma disputa conjugal, conflitos com seus filhos ou desafios financeiros, mantenha essas questões em sigilo. O inimigo próspera na divisão, e ao expor as fraquezas de sua família, você dá a ele uma oportunidade de agir. Provérbios 17:9 diz: quem promove o amor cobre a transgressão, e 1 Pedro 4:8 nos lembra que o amor cobre uma multidão de pecados.
Seu papel dentro da família é proteger, não expor. Seja como os filhos de Noé, que cobriram a nudez de seu pai ao invés de expô-lo ao ridículo. Lide com os problemas familiares com sabedoria e discrição, buscando o aconselhamento apenas de pessoas espiritualmente maduras e de confiança, que orarão por você e guardarão seus segredos. Imagine se Maria tivesse corrido para reclamar com Isabel sobre José, quando ele inicialmente quis deixá-la ao descobrir sua gravidez. Isso poderia ter gerado confusão e fofocas. Em vez disso, Maria confiou em Deus e permitiu que ele resolvesse a situação. Não caia na armadilha de transformar pequenos problemas familiares em grandes espetáculos públicos. Trate essas questões em particular, e você verá a mão restauradora de Deus agindo de maneiras inimagináveis. Os assuntos familiares são sagrados e devem ser tratados com amor, graça e discrição. Quando você protege sua família do escrutínio público, cria um ambiente onde a cura e a reconciliação podem realmente acontecer. Sinal número 3. Sua primeira vitória e avanço. Espere no tempo de Deus. Um dos desafios mais difíceis é permanecer em silêncio após uma vitória ou avanço. Sua primeira conquista é preciosa, mas também frágil. Quando Deus te abençoa com uma vitória, seja um novo emprego, um aumento financeiro ou uma oportunidade significativa, é natural querer compartilhar a boa notícia com o mundo. Mas ouça com atenção, este é um momento para silêncio, não celebração. Há sabedoria em esperar pelo tempo de Deus antes de anunciar seu sucesso. As primeiras vitórias são como plantas jovens. Elas precisam de tempo para criar raízes e crescer antes de serem fortes o suficiente para resistir às pressões externas. Provérbios 21:05 nos ensina: os planos do diligente levam ao lucro, com certeza, mas a pressa leva à pobreza. Apressar-se para tornar público um avanço pode, na verdade, prejudicá-lo, deixando vulnerável a ataques espirituais, inveja e competição desnecessária. O inimigo está sempre em busca de maneiras de sabotar o que Deus está fazendo em sua vida. Se você revelar seu sucesso rápido demais, pode inadvertidamente dar a ele a oportunidade que ele esperava. Considere o exemplo do rei Saul. Após ser ungido como rei, o profeta Samuel o instruiu a esperar pelos sinais de Deus antes de tomar qualquer ação. Este é um lembrete de que há sabedoria em esperar no tempo de Deus e permitir que suas bênçãos se fortaleçam antes de torná-las conhecidas. Em 1 Samuel 10:08, vemos que a unção de Saul era verdadeira, mas precisava de tempo para se estabelecer no perfeito tempo de Deus. Da mesma forma, quando Davi derrotou Golias, ele não saiu se vangloriando de sua vitória prematuramente. Davi permaneceu em silêncio, permitindo que sua conquista falasse por si mesma no momento certo. Agora imagine se Davi tivesse corrido para anunciar sua vitória antes de seu reinado estar totalmente seguro. Seus inimigos teriam todas as informações necessárias para atacá-lo, e seu destino poderia ter sido comprometido. Escolhidos, sua primeira vitória não é o momento de se exaltar. É um momento para deixar sua conquista amadurecer em privado. Haverá um tempo para celebração pública, mas os primeiros sucessos precisam de proteção. É nesses estágios iniciais que o inimigo tentará roubar, matar e destruir a bênção que Deus te deu. Ele usará ciúmes, distrações e oposição para tentar destruir aquilo que ainda não está plenamente consolidado. Mas ao manter sua vitória entre você e Deus, você permite que ela cresça forte e inabalável. Considere a história de José. Ele recebeu um sonho sobre sua futura grandeza, mas ao compartilhar esse sonho prematuramente com seus irmãos, isso resultou em inveja e traição. Gênesis 37. O avanço de José era real, mas o momento estava errado. Ele precisou passar por provações e tribulações antes que o sonho se manifestasse completamente. Sua história nos ensina que os primeiros sucessos frequentemente vêm acompanhados de desafios, e esperar pelo tempo de Deus é essencial para que suas promessas sejam cumpridas. Há um tempo para falar e um tempo para permanecer em silêncio. Logo após uma vitória, quando você está cheio de entusiasmo, é fácil querer contar para todos. Mas, escolhidos, exercitem a contenção. Protejam o que Deus lhes deu. Nutram o sucesso em silêncio. Permitam que Deus o estabeleça.
e no momento certo Ele o revelará ao mundo de forma incontestável. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito, e a paciência é a chave para sustentar as vitórias que Ele te concede. Não deixe que a impaciência ou o desejo de reconhecimento te roubem a plenitude do que Deus tem para você. Espere nele, e quando Ele te der o sinal verde, sua vitória será tão sólida que nem mesmo o inimigo poderá abalá-la. Permita que suas vitórias amadureçam no lugar secreto, escolhidos, e observe como Deus multiplica suas bênçãos de maneiras que você jamais imaginou. Número 4. Sua situação financeira, o alvo favorito do inimigo. Deixe-me te lembrar de algo importante. O inimigo está sempre atento, procurando qualquer oportunidade para atacar, e sua situação financeira é um de seus alvos favoritos. Em uma era onde as redes sociais incentivam as pessoas a compartilhar cada nova compra, viagem ou promoção, é fácil cair na armadilha de exibir suas bênçãos. Mas preste atenção, isso é extremamente perigoso. Provérbios 13:11 nos alerta: a riqueza obtida de forma rápida diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco a fará crescer. Pessoas sábias compreendem essa verdade. A riqueza é construída de forma silenciosa, gradual e com paciência. Não é algo que você precisa exibir ao mundo. Na verdade, quanto mais você ostenta sua situação financeira, mais você convida os ataques do inimigo. Ele próspera na inveja, ganância e orgulho. Quando você revela demais, dá ao inimigo a munição que ele precisa para semear ciúmes e caos ao seu redor. Lembre-se da história do rei Ezequias, em 2 Reis 20:12-19. Após o Senhor tê-lo curado de uma doença mortal, Ezequias cometeu um grave erro. Em sua soberba, ele mostrou aos emissários da Babilônia todos os tesouros de seu reino, prata, ouro, especiarias e tudo o que estava em seus armazéns. Ezequias achava que estava impressionando-os, mas, na verdade, estava entregando ao inimigo um mapa claro de sua riqueza. O profeta Isaías o repreendeu severamente por isso. Essa história é um lembrete de que exibir suas bênçãos pode ser um convite ao desastre. Proteja sua situação financeira do olhar público. Construa sua riqueza com sabedoria, discrição e humildade, e permita que Deus continue a te abençoar sem que o inimigo encontre brechas para atacar. O relato bíblico de Ezequias nos ensina sobre os perigos de se vangloriar. Após ser curado de uma doença mortal, ele cometeu o erro de mostrar suas riquezas aos emissários da Babilônia. Ele exibiu todo o ouro, prata e tesouros de seu reino, pensando estar impressionando-os, mas acabou expondo suas posses a quem não devia. Não muito tempo depois, os babilônios voltaram para tomar tudo o que ele havia mostrado. Esse episódio nos mostra como exibir riquezas pode levar à destruição. Assim como Ezequias, muitas vezes sentimos a necessidade de mostrar o que temos, mas isso nos deixa vulneráveis a ataques. Quando você mantém os detalhes financeiros em sigilo, você se protege da inveja, manipulação e até mesmo de possíveis roubos. Nem todos que celebram o seu sucesso estão realmente ao seu lado, e nem todos os que te parabenizam têm boas intenções. Ao confiar na provisão de Deus e manter sua situação financeira entre você e Ele, você evita dramas desnecessários. A verdadeira riqueza não é material, mas espiritual. Deus é o seu provedor e sabe exatamente do que você precisa, mesmo antes de você pedir. Permita que seu crescimento financeiro aconteça em silêncio, obedecendo à vontade dele. Não dê brechas ao inimigo exibindo suas posses. É melhor ser conhecido por sua fé, caráter e relacionamento com Deus do que por suas posses materiais. Que seu testemunho seja de riqueza espiritual que glorifique a Deus, não de ostentação que atraia problemas. Escolhidos, guardem seus tesouros, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Quando você faz isso, o Senhor multiplica suas bênçãos de maneiras inimagináveis. Mantenha seus olhos no provedor, e não na provisão. Número 5. Suas experiências espirituais, momentos sagrados não são para todos. Escolhidos, entendam que nem toda experiência espiritual foi feita para ser compartilhada publicamente. Sonhos, visões, encontros angelicais e revelações divinas são tesouros dados por Deus para fortalecer sua fé e guiar sua caminhada. Mas, ouça com atenção,
algumas dessas experiências devem permanecer entre você e Deus. Há poder no silêncio, e sabedoria em saber quando falar e quando manter certas experiências ocultas. Deus pode, em alguns momentos, instruí-lo a compartilhar uma visão ou um sonho para encorajar outras pessoas. Porém, na maioria das vezes, esses encontros são destinados ao seu crescimento pessoal e à sua caminhada com Ele. Eles são sagrados, e ao expô-los de forma prematura, você corre o risco de diminuir o impacto profundo que poderiam ter. Veja o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel trouxe a ela a mensagem transformadora de que ela daria à luz o Salvador, Maria não saiu contando para todos. Ela guardou essa revelação em seu coração, incubando-a até o momento certo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, fala sobre ser levado ao terceiro céu, onde ouviu coisas que não podia revelar. Mesmo sendo espiritualmente maduro, Paulo sabia que nem todo encontro divino deveria ser compartilhado. Outro exemplo é João, o apóstolo, em Apocalipse 10. Quando ouviu os trovões falarem, ele estava prestes a escrever o que ouviu, mas Deus o interrompeu, dizendo: "Não escreva isso." Algumas revelações são destinadas a permanecer seladas, porque não são para todos nem para todos os momentos. Escolhidos, entendam que experiências espirituais são como sementes preciosas. Se expostas muito cedo, podem ser pisoteadas, mal interpretadas ou atacadas pelo inimigo. Assim como uma semente precisa de tempo para crescer no subsolo antes de emergir à superfície, suas revelações precisam amadurecer no lugar secreto. Quando o tempo for certo, Deus lhe dará o sinal verde para compartilhar. Até lá, proteja-as com cuidado. Nem todos entenderão suas experiências. Alguns zombarão, outros terão inveja, e outros simplesmente não estarão prontos para ouvir o que Deus revelou a você. Ao manter esses momentos sagrados, você permite que eles te transformem em particular, aprofundando seu relacionamento com Deus e fortalecendo sua fé. Escolhidos, aprendam a nutrir essas sementes espirituais em silêncio. Ore sobre elas, medite nelas e permita que Deus lhe revele quando e como compartilhá-las, se for o caso. Suas experiências espirituais são um teste de sua proximidade com Deus, mas não são para todos verem. Guarde-as até que estejam prontas para dar frutos, e quando isso acontecer, serão evidências inegáveis da mão de Deus em sua vida. Proteja suas experiências espirituais, não por medo, mas por sabedoria. Deixe que elas criem raízes em seu espírito e cresçam nos lugares tranquilos do seu coração. Quando Deus disser que é hora, o mundo verá os frutos do que Ele plantou em você. Até lá, mantenha-as perto de si, pois são momentos sagrados destinados à sua jornada, não ao aplauso dos homens. Escolhidos, enquanto caminham com Deus, lembrem-se de que o silêncio é uma arma poderosa. Guardando seus sonhos, sua família, suas vitórias, suas finanças e suas experiências espirituais, vocês protegem o que Deus confiou a vocês. Não caiam na armadilha de compartilhar em excesso ou buscar validação do mundo. Sua aprovação vem de Deus, e o tempo dele é perfeito. Quando chegar a hora, Ele os exaltará. Até lá, permaneçam humildes, silenciosos, e observem como Deus age em seu favor de maneiras que deixarão seus inimigos sem palavras. Se essa mensagem tocou seu coração, comente amém, curta e inscreva-se no canal para receber mais revelações divinas. Vamos continuar essa jornada juntos, e que Deus os abençoe abundantemente.